noite, amados. Estamos aqui para iniciar mais um culto. Que você possa se ajuntar com a sua família nesse momento, para que possamos juntos adorar ao Senhor. Queria te convidar que você lesse comigo um versículo na palavra que está em Salmo 117. E a palavra de Deus diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Que nessa noite você possa, juntamente com a tua família, na tua casa, separar esse tempo de adoração ao Senhor, louvar o seu nome, porque Ele é merecedor da nossa adoração. Amém? Queria passar alguns recados nessa hora. Na terça-feira, nós estaremos informando aos irmãos pelo grupo do WhatsApp sobre o nosso culto de oração, como nós iremos proceder, mas possivelmente será online. Na quarta-feira, nós estamos realizando um estudo de um livro do Tim Keller sobre condução do irmão Anísio, que fala sobre fé e trabalho. Está sendo transmitido através do Meet. Então, você que tem interesse, um pouquinho antes do culto, normalmente nós disponibilizamos o link no WhatsApp do grupo da igreja. Então, que você possa participar, tem sido edificante, tem sido bom. E no domingo nós estaremos, semana que vem, possivelmente já com culto presencial. Nós estamos bem, estamos com saudade já dos irmãos, mas pela graça do Senhor que tem conduzido as nossas vidas, as coisas estão caminhando na direção que é da vontade do Senhor. Então que o Senhor te abençoe nessa noite, que você possa louvar a Ele, que você possa agradecer, que a palavra dEle possa encher o teu coração de fé, e que possamos brevemente estar juntos, amém? Queria te convidar que nós possamos orar nessa hora, para que a palavra do Senhor, para que realmente nós possamos juntos separar esse momento de adoração ao nome do nosso Deus e que isso faça diferença no nosso viver. Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por cada irmão, Senhor, que está conectado conosco. Obrigado pela nossa igreja, Senhor. Obrigado por cada família representada nesta hora, por cada pessoa que nos acompanha, Senhor, através do YouTube. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através dos louvores que serão ministrados nessa noite. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração através da palavra que será ministrada. Que possamos, Senhor, estar cheios de Ti. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possa vir sobre nós nessa noite. Que possamos, Senhor, realmente Te adorar em espírito e em verdade. Que possamos conduzir a nossa história, Senhor, sempre com foco em Ti, para o centro da Tua vontade. Queremos Te louvar e Te agradecer nesse momento, Senhor, por tudo que temos vivido, porque sabemos que o Senhor conduz a nossa história, porque sabemos que o Senhor está à frente e que, apesar das circunstâncias que temos vivido hoje em dia, nós sabemos que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos guiado, que o Senhor tem nos confortado. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos. Seja exaltado em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento, depois de todos esses noticiários que estamos ouvindo e esses tempos que estamos vivendo, né? Tempos difíceis, mas em que o Senhor tem se revelado, em que o Senhor não tem faltado com seu cuidado, né? As misericórdias do Senhor, elas têm se perpetuado de geração em geração, e que Ele continue sendo exaltado. Então, nesse momento, nós vamos fazer a parte do louvor. Eu queria ler aqui um salmo que diz, lá no Salmo 29, diz assim: Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as tuas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano de Essirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as servas e descobre as florestas. E no seu tempo, cada um
fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém? O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor. Então, vamos estar louvando, pedindo ao Senhor que venha ao nosso encontro por meio da sua paz, que a gente não possa ter uma fé circunstancial, que depende de coisas ao nosso redor, coisas que gostaríamos muito que acontecesse conosco, e sonhos que fossem realizados, e tantas conquistas que queremos ter na vida, mas o principal nós temos, que é a salvação do Senhor, e que a gente possa se alegrar nessa salvação, né? Merecíamos a condenação e hoje nós temos a salvação no Senhor. Sabemos que nada está fora do seu controle. Então louvemos ao Senhor por isso. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Diga ao Senhor, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Lá em Salmo 20 diz assim, no versículo 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor nosso Deus. Cabe somente ao Senhor o trabalho que é somente dele, amém? Não cabe a nós um cuidado que só o soberano Deus pode ter sobre as nossas vidas. Então louvemos a Ele mais uma vez. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois
e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Senhor, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia ao teu nome, Senhor. Obrigada por esse momento de louvor, de adoração, de te reconhecer, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor. Senhor, obrigada porque o Senhor é governante, o Senhor governa céus e terra, Senhor. O Senhor é o nosso governador. O Senhor não falha em nada, Pai. Nada foge ao controle do Senhor. Com uma palavra tudo se fez, Pai. Com uma palavra tua tudo se fez, Pai. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós confiamos no teu poder, Senhor, que rege céus e terra, Pai. E nesse momento, Senhor, que tu possas falar ao nosso coração através da palavra, que o Senhor possa abençoar para que essa palavra, Senhor, penetre no mais profundo do nosso ser, Senhor. Que possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes, Senhor, por amor do teu nome, Senhor. Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós, Senhor. Que seja um tempo especial contigo, Senhor, em especial em família, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar no nosso meio, Senhor, no meio do teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Nos atrai para perto de ti, Senhor. Senhor, afasta de nós todo o mal, Senhor, que há na nossa própria natureza pecaminosa, Senhor. Senhor, no nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que a tua graça, Senhor, seja melhor que a vida, Senhor. Que isso possa valer, Senhor, no nosso núcleo familiar, na vida da igreja, na vida do teu povo, Senhor. Senhor, sabemos que tudo que o Senhor faz é por meio de graça, porque nós não merecemos nada, Senhor. Senhor, e nós queremos neste momento trazer à memória o que nos traz esperança. Senhor, a tua esperança, a nossa esperança está em ti, o Deus da nossa salvação, o Deus em quem confiamos, o Deus que nos refugia debaixo das tuas asas, Senhor. Senhor, acrescenta da esperança em nossos corações, Senhor, que possa ser um momento oportuno de rever a nossa fé em ti, Senhor. Por isso, inclina o nosso ser, Senhor, a te adorar, que o louvor não falte, Senhor, nos lábios do teu povo, Senhor, que te reconhece, Pai. No nome de Jesus, Senhor, te louvamos e te agradecemos por este momento. Em nome de Cristo, amém. Está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar
irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez, é uma alegria para mim, um privilégio. Eu sempre faço questão de poder relembrar essa dádiva do Senhor, que é poder compartilhar das boas novas do Evangelho de Jesus. É muito bom, irmãos, a gente saber que mesmo sem mérito, mesmo em nós não constando nada que seja de prestígio, o Senhor escolheu a nós como vasos para poder depositar esse tesouro que é o Evangelho da graça de Deus e através deste Evangelho poder resgatar muitos. Então é um privilégio para nós, é um privilégio para nós como cristãos podermos compartilhar dessa mensagem. Então eu me sinto muito alegre, me sinto alegre também pela comunidade que estou inserido e dessa forma poder multiplicar esses dons e talentos que o Senhor tem nos dado. E quero estimular a você também que se sente de repente despertado por conta de compartilhar essa boa nova. Não se sinta envergonhado, não se sinta desestimulado. Muito pelo contrário, peça a Deus graça para que Ele possa conduzir em você essa vontade e cada vez mais você possa desenvolver os seus dons e talentos que Ele já colocou aí dentro de você. Só falta talvez você descobrir e poder desempenhar bem o que o Senhor tem para você nesse tempo na comunidade que você está inserido. Então, irmãos, provavelmente na semana que vem a gente retorna ao nosso formato de culto presencial, se Deus quiser. Quero pedir para você que durante a semana esteja orando para que os números na nossa cidade, na nossa região, os números dessa pandemia, o número dessa doença possam diminuir para que a gente possa novamente voltar a reunir de forma presencial. Graças a Deus, os irmãos que estavam com suspeita, a grande maioria já está 100% em perfeita saúde, já conseguiu recuperar. Alguns irmãos também tiveram testemunhos negativos quanto ao teste do coronavírus. Então, continuamos observando que o Senhor tem cuidado de nós, apesar das circunstâncias, apesar do momento que a gente tem enfrentado. Podemos observar a boa mão do Senhor cuidando de nós, cuidando da igreja dele. E, acima de tudo, formando em nós a esperança de que dias melhores vão acontecer e que Ele está no controle de todas as coisas. Então, eu quero estimular os irmãos para que continuem orando pela nossa comunidade, orando pelos irmãos, orando para que essa pandemia possa logo se dispersar, para que a gente tenha logo a volta de uma certa normalidade na medida do possível. Mas, acima de tudo, pedindo a Deus graça para poder superar e a misericórdia dele para enfrentar qualquer desafio que possa vir pela frente. O texto que eu separei hoje para os irmãos é um texto que, assim como surgiu a necessidade, eu falo sempre dessa necessidade que um novo pregador e uma pessoa que não prega toda semana na igreja tem, porque não pode dar seguimento às séries. Então o texto para a gente acaba sendo, ai meu Deus, o que eu vou poder pregar? E observando algumas questões de ontem para hoje, eu me lembrei desse texto, que é um texto muito conhecido, que é um texto da Grande Comissão, que está em Mateus 28, é o último capítulo de Mateus, mas que os outros evangelhos, tanto sinóticos quanto evangélicos de João, também relata esse episódio, que é o famoso Ide do Senhor Jesus, Ide, fazer discípulos, pregar o evangelho por todas as nações. Então é um texto icônico e que fez tanto o apostolado quanto os outros discípulos a darem as suas vidas, a entregarem as suas próprias vidas por conta desse chamamento do Senhor Jesus. A gente vai observar que o próprio Senhor Jesus faz esse chamamento e que nos traz uma responsabilidade muito grande como igreja e nos traz essa responsabilidade de poder levar esse evangelho para toda e qualquer criatura na face da terra. É importante salientar que aprove o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, escolher a loucura da pregação para que fossem salvos os crentes em Senhor Jesus. Então, o Senhor, de alguma forma, escolheu o serviço da pregação, escolheu que não vasos de honra, vasos normais, fossem responsáveis por levar o Evangelho do Senhor Jesus, que é esse tesouro precioso que a gente viu na semana passada, a toda criatura. E através da pregação desse Evangelho, pessoas são novamente aproximadas do Pai. Então, um texto que está em Mateus 28, um texto curto, eu gostaria de ler com vocês. Diz assim, Mateus 28, a partir do versículo 17. Perdão, a partir do versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela inspiração da tua palavra que 2000 anos, Senhor, após a tua ida novamente aos céus ressurreto, tem guardado, tem cuidado da igreja e tem nos feito prosseguir em conhecer a Ti, Senhor. Muito obrigado pela Tua revelação na palavra. Muito obrigado pela Tua palavra escrita, Senhor. Eu quero Te agradecer por isso. Pai, no nome de Jesus, cuida dos nossos corações para que possamos aprender desse texto, que possamos aprender mais de Ti. Fala, Senhor, através do Seu Santo Espírito, para que possamos aprender mais através desse texto e desse chamamento que o Senhor fez para a igreja e para os seus discípulos. No nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a expor da maneira mais digna possível que é a Tua palavra, que deve ser respeitada e deve ser encarada como palavra santa. No nome de Jesus, guarda-nos, Pai. Guarda o nosso coração da aflição, guarda os nossos corações dos anseios, dos medos e das adversidades. No nome de Jesus. Só para vocês entenderem o contexto, irmão. Esse texto é as últimas frases do Evangelho de Mateus. Jesus havia cumprido o seu ministério, havia pregado, havia realizado milagres, havia sido preso, morto e já estava ressuscitado e novamente sendo elevado aos céus. Jesus passou por todo esse processo e as últimas palavras aos discípulos é exatamente isso. Ide, fazei discípulos. Esse é o chamamento. Mas isso é uma pergunta. Por que tantas pessoas deram as suas vidas e continuam entregando a sua vida por conta dessa mensagem que é tão preciosa? No primeiro século vimos a grande maioria dos irmãos, os apóstolos, os discípulos serem martirizados por conta dessas boas novas e mesmo assim não abandonavam essa mensagem, não deixavam de lado essa mensagem e continuavam acima das circunstâncias a pregar o Evangelho. Por que será que ainda hoje, 2000 anos depois, nós deixamos muitas vezes o conforto do lar e dedicamos tempo ao ensino, dedicamos tempo a aprender mais a Escritura para que as pessoas possam também conhecer mais desse Deus que está escrito nas Escrituras e a gente se dedica a conhecer mais, a pesquisar as línguas originais, a conhecer, tentar procurar o máximo contextualizar da maneira possível que o escritor bíblico trouxe naquele tempo para que a gente possa hoje ainda pregar da maneira mais fidedigna possível a palavra do Senhor. Muito tem a ver com esse texto. Muitos irmãos doaram a sua vida por conta desse texto e entenderem que o papel dele na pregação do Evangelho era fundamental. De alguma forma, Paulo vai chamar até de loucura, que Deus escolheu a pregação, ou seja, que pessoas pregassem esse evangelho para que dependesse da salvação dos crentes. Então, hoje, caso não aconteça a pregação do evangelho, pessoas não vão ser alcançadas, por conta da igreja estar se negando a estar desenvolvendo esse papel do Senhor Jesus. Isso, irmãos, é de uma dádiva tremenda, porque quando olhamos para nós, quando olhamos para a vida da igreja, sabemos que as pessoas têm problemas, sabemos que somos pecadores, que estamos num processo de aperfeiçoamento, mas que somos pecadores. A gente não é mais escravo do pecado, mas ainda continua pecando. A gente ainda é inclinado para o mal. Então, nosso coração acaba se deixando levar muitas das vezes, mas mesmo assim, o Senhor, pela sua misericórdia e pela sua graça, tem transbordado através da igreja essa função de levar o Evangelho das Boas Novas, o único que é capaz de trazer a reconciliação do Senhor com a humanidade, para que novas pessoas possam ser alcançadas e as que já foram alcançadas possam ser aperfeiçoadas. A gente vai observar aqui no texto que o fazer discípulos e o ir de pregar o Evangelho não é apenas uma função de, como muitos enxergaram há tempos atrás, de apenas entregar um panfleto ou de repente só falar Jesus te ama. Isso faz parte, é importante também, mas o acompanhar, o dar crescimento e o fazer discípulos são coisas que levam tempo, que demandam um esforço, que demanda muitas vezes choro, muitas vezes a gente quer desistir,
mas por conta dessa palavra, muitos irmãos dedicaram as suas vidas, entregaram-se à morte, muitos deles, e até hoje, muitos pastores, presbíteros, muitos irmãos dentro da comunidade têm entendido que é fundamental não deixar de pregar o Evangelho do Senhor Jesus em todo o tempo. É até bacana a gente observar que nesse tempo a gente poderia, de repente, não reunir ou não deixar que o evangelho fosse pregado, se fosse só uma coisa natural. Mas por que vocês estão pregando? Porque que a gente entende que é fundamental que a mensagem do Senhor continue sendo pregada acima das circunstâncias. Se por acaso algum dia eu não estar aqui, outro irmão vai estar. Se eu de repente perecer no meio do caminho de ser recolhido ao Senhor, outro irmão vai estar, e assim, durante todas as gerações, há 2000 anos, a gente tem observado isso. Geração após geração, o Senhor tem levantado pessoas para poder pregar esse evangelho e poder pregar essas boas novas, que é a única forma das pessoas novamente serem voltadas ao Senhor Jesus. Esse é um grande problema da religião no mundo, não é só uma questão. E a gente crê que a única forma de ser resolvida esse problema do ser humano se relacionar novamente com a divindade, a única forma que a gente vê que é viável e correta é através do Evangelho do Senhor Jesus. A nossa religião não é uma religião que você pode encontrar Deus em outra religião. Não, a gente crê que realmente a única forma de você se reconciliar com Deus e ter a vida eterna é através do Evangelho do Senhor Jesus e do seu sacrifício na cruz. É isso. A gente não tem como ter meio termo. A nossa religião, a nossa profissão de fé é uma profissão que é exclusivista a esse fator, ao Evangelho do Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus e a graça dele sobre nós. Então, é importante que a gente comunique, é importante que a gente traga a mensagem do Evangelho e pregue em tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Mas, essa função será que é só para o pregador, para as pessoas que têm ministério? Não, irmãos. Essa é uma função de toda a igreja. Pregar o Evangelho é uma função de todo crente no Senhor Jesus, de todo discípulo no Senhor Jesus. Para isso ele nos chamou, para isso ele tem trazido... tem dado o entendimento da palavra, e eu quero te desafiar nessa noite se você ainda não desempenhou o seu papel como cristão, de poder compartilhar as boas novas do Senhor Jesus, é uma oportunidade que o Senhor está te dando, e não só uma oportunidade, é uma ordem expressa que Ele está te dando. A gente vai ler novamente aqui no texto que ele é um chamamento, quase é uma ordem, ide. Então, é muito importante a gente observar isso. Infelizmente, irmãos, existe uma pesquisa de alguns tempos atrás que 90% da igreja, 90% de pessoas que estão dentro da igreja nunca apresentaram o evangelho a outras pessoas. Ou se apresentaram, não acompanharam. Isso é um dado muito ruim, que apesar da gente ter esse chamamento expresso do Senhor Jesus, relatado em todos os 4 evangelhos, deixa de ser essa comissão, que é a pessoa encarregada de levar essa missão, deixa de ser essa comissão e passa a ser uma omissão da igreja. Óbvio que a gente crê que os planos de Deus não podem ser frustrados, a gente crê nisso, mas se não somos participantes disso, você pode ter certeza que você vai ser cobrado pelo Senhor disso, de não estar fazendo parte desse processo, porque isso é um chamamento da igreja. É importante que a gente possa desempenhar o nosso papel levando a palavra de Deus através da nossa vida, através da pregação do Evangelho, que é a forma escolhida por Deus, e que a gente possa acompanhar, irmãos, para que a gente possa fazer discípulos. Eu acho esse número talvez um pouco grande demais, mas observando, irmãos, eu quero que você mesmo faça uma reflexão. Como tem andado a tua vida para levar o Evangelho para outras pessoas? Você, durante a tua caminhada, você já apresentou esse Evangelho? Você tem conseguido lembrar que isso é uma missão sua que você precisa desenvolver? Isso não é uma coisa que, hoje eu estou bem, eu posso fazer, amanhã eu não estou bem, eu posso fazer. Entende, irmãos, que isso é um chamamento para você hoje. É um chamamento que e não tem nada que você possa se esconder. Não tem nada que você possa se falar, eu sou tímido. Não existe essa possibilidade, porque é um chamamento para todo aquele que quer ser um discípulo de Jesus, precisa levar essa mensagem e possa ser alcançado.
Muitas das vezes a gente fala que eu não tenho oportunidade de pregar de repente na minha igreja, mas talvez o Senhor não esteja te chamando para esse local. Mas quantas pessoas, às vezes passado anos de escola, quantas pessoas você levou da tua escola para o Senhor Jesus, apresentou a ele as boas novas? Sabemos que quem faz a obra é o Senhor e Ele tem os eleitos dele, mas é papel nosso como cristão pregar a toda criatura. Para quantas pessoas você tem pregado na tua escola? Talvez você já esteja anos no seu trabalho. Quantas pessoas você teve a oportunidade de apresentar esse Jesus verdadeiro? E não apenas uma caricatura de Jesus, ou apenas uma parte, apresentar esse Jesus através da tua vida, dos teus bons costumes, da tua diferenciação dos outros, de não se fazer parte disso, e também através das boas novas, de falar assim, não, essa é a única solução e a única fonte de salvação eterna é o Evangelho do Senhor Jesus e o sacrifício dele na cruz. Quantas pessoas você teve a oportunidade? Então, irmãos, muitas das vezes temos negligenciado isso. Eu, por muitos anos, passei como crente dentro da igreja, mas sem desempenhar papel nenhum. Não orava por ninguém, não dedicava tempo a ninguém, não demandava esforço para que o evangelho fosse pregado, ajudasse. Muitas das vezes a gente já trabalha, faz alguma coisinha aqui, ajuda, contribui, mas não tinha nenhuma medida evidente e nenhuma medida específica para que isso seja realmente levantado. E, infelizmente, isso é a realidade de muitos irmãos. Ou talvez levam uma parte do evangelho, levam, por exemplo, muitos irmãos que se levantaram para evangelizar, levantaram através de um folheto, ou faziam uma ação de evangelismo. Isso é honroso, a gente crê nisso. Mas esse chamamento do Senhor Jesus que está aqui é um chamamento específico para a vida. É um chamamento que a gente deve cumprir até a consumação dos dias na nossa vida inteira. Precisamos acompanhar. E a gente sabe, irmãos, que ser discípulo de Jesus não é uma coisa que acontece do dia para a noite, da gente se tornar a saber de todas as coisas e desempenhar papel vital dentro da igreja do Senhor e, acima de tudo, trazer transformação em nós em santidade. A gente sabe que isso é um processo, isso vai acontecendo. Então, o fazer discípulo não quer dizer só daquele chamamento, naquele dia que foi alcançado. Hoje eu sou mais discípulo de Jesus do que ontem. Amanhã eu vou ser mais discípulo de Jesus do que hoje, se eu continuar nesse processo dessa caminhada que Ele tem escolhido para cada um de nós. É difícil, é árduo, mas essa é a missão. Se você entendeu que você é um discípulo do Senhor Jesus, eu quero te dizer que essa é a tua vocação e para isso que você foi chamado. E muitos irmãos, durante toda a história, doaram as suas vidas por conta dessa causa super honrosa. Na minha ver, hoje não tem causa mais importante para doar a vida do que a pregação do Evangelho, porque é a única forma das pessoas realmente ganharem vida em abundância e vida eterna na presença do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu quero te chamar aqui para a gente observar os pontos aqui desse texto. O versículo 18 diz assim, ó, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, nosso Deus é um Deus poderoso demais. O próprio Senhor Jesus está dizendo que todo o poder foi dado a Ele. Não é só um poderzinho, a gente está falando do Rei do Universo, dizendo que Deus Pai deu a Ele todo o poder no céu e na terra. Então, a nossa certificação, a nossa validação para pregar esse Evangelho é que aquele que tem chamado tem todo o poder nas mãos. E nada pode ser frustrado. Muitas das vezes passamos por dificuldades na pregação desse evangelho, muitas das vezes muitos irmãos são escarnecidos, muitos irmãos são injustiçados, pessoas falam mentiras, trazem problemas por conta desse evangelho que o inferno não está satisfeito de pessoas estarem sendo resgatadas através desse evangelho, então é custoso, é dificultoso, mas muitos irmãos têm perseverado e têm trazido. E esse Deus poderoso traz validação para a gente. Esse Deus poderoso traz a nossa certificação de que a luta vale a pena, que a gente precisa perseverar quanto igreja, dando suporte na pregação, mostrando com as nossas próprias vidas e trazendo sempre que a oportunidade de revelar o Evangelho como um inteiro, não só uma parte, mas esse Evangelho todo, para que a gente possa alcançar outras pessoas e ser canal de bênçãos para elas. Então, esse primeiro texto já chega quebrando tudo, como diz assim, porque Jesus está dizendo que todo o poder no céu e na terra é dele, pertence a ele. E no 19 diz assim, já que todo o poder é meu,
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, Deus está chamando a igreja dele, que é o único veículo autorizado para poder levar essas boas novas do Evangelho e a salvação para aquelas pessoas que até então estavam deslocadas de Deus por conta do pecado que tinha rompido essa comunicação. O Evangelho traz novamente a restauração dessa afiliação em Jesus Cristo, da afiliação de nós pecadores. Por conta desse Evangelho somos novamente reconectados com o Senhor. E por conta disso, Deus está chamando os discípulos dele para que, a partir de agora, vocês vão a toda criatura, não só aquele povo judeu, não só a nação de Israel, que era então tinha sido chamada como povo de Deus, mas a partir de agora, do sacrifício do Senhor Jesus, todas as nações poderão ser alcançadas através do Evangelho do Senhor Jesus e de se fazerem discípulos de Jesus. Então, irmãos, isso é uma oportunidade para nós como igreja, é uma oportunidade e que a gente possa aprender a desempenhar esse papel com mais maestria, com mais força e ousadia, que leva a gente a dispendiar tantos recursos, o que leva a gente a se esforçar para conhecer mais dessa palavra. É exatamente esse entender que esse Evangelho, que essas letras que são santas, na sua integralidade podem causar vida naquelas pessoas que estão recebendo e que o Senhor tem eleitas e separadas. Ah, mas aí você pode perguntar para mim, mas vocês não creem em eleição? Vocês não creem que tudo está predestinado? Sim, e por conta disso mesmo a gente precisa continuar pregando o Evangelho. Porque foi a forma que o Senhor escolheu para que os eleitos dele fossem resgatados. Para que esses eleitos dele possam, o Espírito Santo, trabalhar para que quando cheguem a boas novas, o terreno possa estar pleno e isso possa frutificar de uma maneira que as pessoas possam ser novamente alcançadas e novamente resgatadas do poder do inferno e do pecado. Então isso é até um problema que se levantou e as pessoas falam, mas calvinista não prega, não precisa evangelizar, porque ele crê que as pessoas já são predeterminadas e já crê que já são escolhidas. Sim, a gente crê na predestinação do Senhor Jesus, mas a gente crê que a forma escolhida por Jesus foi o evangelho pregado pela tua igreja. Tanto que o próprio Calvino foi responsável por inúmeras ações evangelísticas e o primeiro grupo de evangélicos reformados que chegou no Brasil chegou em 1557 a pedido de Calvino. Então, permaneceu apenas um ano aqui, foram logo expulsos da terra e alguns que ficaram presos foram mortos, mas muitos calvinistas e muitos cristãos reformados creem que é necessário, acreditam que é necessário que a gente permaneça. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está aqui nesse domingo, por isso que a gente tem estado com a igreja aberta, porque a gente crê que através da pregação do Evangelho, pessoas são alcançadas, pessoas são revividas, pessoas têm a sua vida novamente refeita no Senhor Jesus. Então, é um chamamento para a igreja, é função tua pregar o Evangelho, não é função só do pastor, não é função só do presbítero, não é função só do diácono, é função tua, de todo aquele que se reconhece discípulo do Senhor Jesus. É necessário que você vá e comece a pregar o Evangelho. Se você tem dificuldade de repente chegar nas praças públicas, mais uma vez, isso não é desculpa. Se você deveria ser mais ousado e pedir ousadia ao Senhor. Mas se você tem essa dificuldade, chegue àquelas pessoas que estão mais próximas de você. Comece a pregar com a tua vida. Comece a pregar com a tua vida que essa oportunidade de compartilhar do Senhor vai surgir. O Senhor vai te dar essa oportunidade. Se você tem essa dificuldade, já ore, peça ao Senhor para que te dê as oportunidades, para que você se encha de ousadia através do Espírito Santo de Deus para compartilhar dessas boas novas para as outras pessoas, para que você tenha a oportunidade de falar de Jesus, não de uma maneira Jesus te ama, mas falar Jesus te ama, mas é dessa maneira porque o Evangelho é isso e traz isso, e isso aqui é fundamental para que você tenha vida novamente. O Evangelho é vida e precisa ser compartilhado na sua totalidade.
Então, se você tem dificuldade, eu ainda sou um novo convertido, acabei de me converter, ore por aquela pessoa, dedique tempo a eles, dedique tempo a elas, na sua escola, no seu trabalho, onde quer que seja, onde você tenha oportunidade, como diz o apóstolo Paulo, pregue em tempo e fora de tempo. Isso é um chamamento para nós, para que a gente não se perca e não tenha perdido a oportunidade de falar para a nossa geração. A única hipótese para que essa geração seja alcançada é que a pregação seja pregada nesta geração. É a única possibilidade. A gente não pode mais pregar para a geração passada e nem poderá pregar na geração futura. A gente precisa pregar hoje. E graças a Deus, muitos irmãos têm entendido e somos frutos desse evangelho que foi pregado para mim um dia, talvez tenha, e com certeza foi pregado para você também um dia, e por isso que você está aqui. Então, irmãos, é uma ordenança do Senhor Jesus. Ide fazer discípulos de todas as nações, não mais apenas os israelitas, não apenas mais os judeus, e a partir de agora esse evangelho alcança toda a criatura, e inclusive gentios como eu e como você, pessoas que até então não teríamos acesso à reconciliação plena com o Pai. A partir de agora, a partir desse processo do Senhor Jesus, do sacrifício dele na cruz, podemos ter novamente as nossas vidas nele plenas, e com certeza vamos gozar disso na eternidade, durante a eternidade, poder colher frutos desse amor de Deus. No verso 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Irmãos, esse versículo eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, isso leva tempo. Isso é trabalhoso. Ensinar, a gente tem filho, a gente sabe como é difícil poder, às vezes, ensinar. É uma coisinha que às vezes precisa falar, e muitas das vezes aquilo passa despercebido. Eu esqueci, ou então uma malcriação. Dá trabalho. E quantas pessoas você hoje tem abençoado com o tempo da tua vida para poder tornar ela mais parecida com Jesus, fazendo discípulos? Quantas pessoas durante a tua semana, que é corrida, de trabalho, você tem tido a oportunidade de falar de Deus para elas e poder mostrar um Deus que é verdadeiro, não apenas só um pedaço, mas mostrar um Deus que realmente tem feito a diferença na tua vida e tem feito você se transformar numa pessoa mais graciosa devido à graça do Senhor? Quantas pessoas? Você tem orado por alguém nesse tempo? Você tem tido a oportunidade de repente compartilhar na tua família? Tem tido a oportunidade? Ou talvez você não tenha tido a oportunidade, mas você tem orado por essa condição para que o Senhor te dê a oportunidade? Então, irmãos, demanda tempo, é trabalhoso. Qualquer ação que a gente possa fazer é trabalhosa, mas é ordenança do Senhor Jesus. Se você entende que você é um discípulo de Jesus, é uma ordem para você. Se você entende que a partir de agora você é nova criatura e que você tem vida no Senhor Jesus, Ele deixou isso como o último mandamento aqui na terra para você. Vá, pregue o Evangelho, faça discípulos. Isso não é só uma ordenança para pastores de fazer discípulos, não, é uma ordenança para você. Você tem feito discípulos? Você tem compartilhado desse amor de Deus com teu filho, com a tua filha, com os teus parentes? Você tem tido essa ousadia de, no mínimo, orar por eles? Então, irmãos, não estou aqui, mais uma vez, querendo te defraudar e te poder te acusar. Não, muito pelo contrário. Com muito amor no meu coração, e Deus é prova disso. Mas, por muitas das vezes, eu também negligencio esse chamado e começa a ser omissão. Porque, vou contar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, no meu próprio Instagram, na minha rede social, eu comecei a compartilhar algumas coisas sobre o Senhor Jesus, de alguns versículos. Irmãos, inúmeras pessoas, através do meu inbox, vieram ali e conversaram. Pô, você é pastor, você fala do Senhor Jesus, pô, eu estou precisando, eu estou orando, eu preciso orar, eu estou desviado. Irmãos, inúmeras pessoas. As pessoas estão desesperadas por essas boas novas.
As pessoas estão cada vez mais aflitas e essa circunstância toda que o mundo está passando é um terreno super fértil. E o Senhor, muitas das vezes, está te chamando para essa boa missão de pregar as boas novas dele. Então, irmãos, não tenha omissão quanto a isso. Seja ousado. Eu quero te encorajar nessa noite para que você se encha e peça ao Senhor para que te encha do Espírito Santo, para que você possa comunicar essa graça, comunicar o Evangelho. Ah, Guga, mas eu não tive a oportunidade de estudar, eu não tive a oportunidade ainda de repente fazer um curso teológico. Irmãos, comece, vai desempenhando. Onde você tiver dificuldade, peça ajuda a um irmão que de repente já caminhou um pouco mais, chega ao teu pastor ou um outro irmão, que, pô, irmão, eu queria trazer esse irmão mais para próximo, tem como você me auxiliar aqui, poder apresentar, mas nenhum crente tem... ao contrário, todo crente já vem acampado de fábrica com o Espírito Santo. Então, se você é crente do Senhor Jesus, se você é discípulo do Senhor Jesus, você tem um maior ajudador dentro de você. Então, ore por aquela pessoa que tem se levantado no seu coração, aquela pessoa que talvez está no seu trabalho, há anos você quer falar de Jesus e você ainda não teve a oportunidade, ou na sua família, pessoas que ainda não foram alcançadas, eu na minha tenho algumas. Então, que a gente se encha de ousadia para poder reverberar dessa boa nova que nos alcançou e que tem com certeza outras pessoas para serem alcançadas. A seara está cheia de eleitos do Senhor que precisam ser colhidos, precisam ser novamente reconectados ao Pai. E você pode ser instrumento para que isso aconteça pela graça do Senhor Jesus. Então, irmãos, dá trabalho, mais uma vez, é trabalhoso. Muitos irmãos perderam a vida por conta disso, porque a gente sabe que não é fácil pregar o Evangelho do Senhor Jesus. A gente sabe que não é tranquilo, porque o inferno se opõe, né? Então, que você se dedique a isso, que você tenha, dê tempo da tua vida a isso, que a tua vida seja uma vida de cumprir os chamamentos do Senhor Jesus, que as pessoas possam olhar para você e ficarem felizes porque estão vendo mais de Jesus. Que a tua vida possa ser esse luzeiro que vai ser colocado nos altos lugares para que pessoas possam enxergar e ver, não você que não tem honra, mas ver o dono de toda a honra, de toda a glória, que é Jesus. Então, irmãos, é função tua, é função minha, é função da igreja do Senhor Jesus e só dela, pregar o Evangelho para que pessoas possam ser alcançadas. E aí o final do versículo diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias. Irmãos, Jesus está conosco nessa missão. Ele está dizendo que Ele está com você nessa missão. Então se sinta cheio de ousadia. Comece a partir de agora, se levantar de uma maneira... Eu preciso falar do Evangelho do Senhor Jesus para aquela pessoa. Eu preciso mostrar mais de Jesus para aquela pessoa. Mais uma vez, não é à toa que você está aqui nesse estado. Eu não creio nessas coincidências, mas a seara aqui é grande. A gente está no Evangelho percentualmente, no estado com percentualmente o menor número de evangélicos do Brasil. Então é uma oportunidade grande e também a gente vê grandes desafios por conta desse Evangelho não ter ainda se espalhado de uma forma tão grande. É necessário que a gente possa ter ousadia no pregar a palavra e apenas na palavra genuína no Senhor Jesus. Então, que você se levante, meu irmão. Que você se coloque com a tua função que o Senhor separou para esse tempo, para essa comunidade que você está inserido, para que você possa dar suporte, seja ele financeiro, seja ele de apoio, de oração, de palavra, de estratégia, o que o Senhor tem te dado nesse tempo como dons e talentos, que você possa desempenhar para a vida da igreja, para que cada vez mais essas boas novas, que a gente possa contaminar todo esse local e para que essa cidade, essa região, esse país realmente seja plenamente alcançado por esse Evangelho, que é o único que é capaz de trazer vida e vida novamente com Cristo e vida na eternidade com o Senhor Jesus. É um chamamento e uma oportunidade, porque Ele está dizendo, eu vou estar com vocês em todo o tempo. Eu vou estar com vocês, apesar das circunstâncias. Eu vou estar com vocês quando vocês forem difamados,
e falarem mentira contra vocês, eu vou estar com vocês. Vou estar com vocês quando vocês também tiverem sucesso e forem e conseguirem falar do meu evangelho para outras pessoas. Então isso é uma dádiva, porque o Senhor está falando, o dono do mundo, aquele que criou todas as coisas, aquele que um dia concebeu toda a criação, está dizendo que está com você. E que está te dando uma missão honrosa de poder compartilhar desse evangelho dele para que outras pessoas possam ser alcançadas. É um privilégio, irmãos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Irmãos, mais uma vez, e aqui eu quero encerrar essa palavra e pedir ao Senhor Jesus, pedir ao Espírito Santo que te encha de ousadia, para que esse evangelho, que é uma mensagem muito prática desse texto, é um evangelho de uma ordenança do Senhor Jesus, não é muito teórico, é bem prático, que você possa se sentir contaminado com isso, que você possa se sentir amanhã, na segunda-feira, cheio de ousadia, para levar essa boa nova para aquela pessoa que você tem tido a oportunidade, mas tem negligenciado isso. Quero que você tenha a oportunidade de orar por mais pessoas, para que você possa ser despertado nessa alegria de compartilhar desse evangelho. Você faz parte disso, meu irmão. Você faz parte desse processo. Você não vai ser jogado fora. Não, você foi chamado para esse tempo, para essa geração. Você foi chamado para que o Senhor possa desenvolver através da tua vida o chamamento daqueles outros que precisam ser alcançados. É loucura, eu sei. Quando eu olho para a minha vida, eu sei que é loucura, porque eu vejo que não tem mérito em nenhum. Mas o Senhor aprove a loucura da pregação para que outras pessoas possam ser resgatadas. E graças a Deus por isso, irmão. Eu estou aqui hoje podendo dar frutos porque uma pessoa semeou na minha vida e esse evangelho veio e teve total impacto no meu coração para que eu fosse despertado e pudesse, dessa forma, ser nova criatura em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que foi dessa forma com você também. Então se sinta cheio de ousadia. É o meu pedido a ti, o meu pedido ao Senhor para que encha a nossa comunidade, enche a igreja dele de ousadia de comunicar a palavra dele genuína. É necessário esforço, irmão, para poder conhecermos dessa palavra verdadeira. É necessário que a gente se debruce sobre as Escrituras, que a gente passe tempo, que a gente conheça mais do Senhor, que a gente possa se aprimorar na leitura dos Evangelhos, poder compartilhar com outras pessoas e dessa forma irmos crescendo mutuamente. É trabalhoso, mas é o chamamento que o Senhor tem feito para nós. Essa é a missão que ele tem trazido para a igreja e é a única que pode ser responsável para que pessoas possam ser alcançadas e pessoas possam ser novamente ligadas ao Senhor. Então, você tem um papel importante nesse processo. Se por acaso, durante a tua trajetória, não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã, você negligenciou esse fato ou então não deu a devida importância, chegou a hora, irmão, de mudar esse processo. Chegou a hora de, a partir de agora, você ser responsável e comunicar a fé do Senhor Jesus como a única capaz de trazer vida eterna, trazer uma vida de ligação novamente com o Pai, trazer o restabelecimento da ordem das coisas celestiais, para que você possa ter novamente vida com o Senhor Jesus. E que a gente possa ser cheio de ousadia, irmãos. Que a gente possa ser cheio de alegria de compartilhar essa boa nova, que causa vida em abundância. Vamos orar? Curva a tua cabeça para que a gente possa pedir ao Senhor, que a gente possa desempenhar esse papel e que o Espírito Santo venha conformar o que Ele tem para nós nesse tempo. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós acima de todas as coisas e o Senhor tem conduzido a tua igreja a estar mais próximo de ti. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa comunidade de irmãos que não tem negociado os valores da fé, que tem buscado, Senhor, pregar o teu evangelho da forma mais genuína possível, Senhor. Sabemos que muitos são os desafios, sabemos que muitos são os percalços, muitas são as dificuldades, mas cremos, Senhor, como diz a tua palavra, que o Senhor está conosco até a consumação dos dias.
Então, Senhor, que essa seja uma certeza no nosso coração e possa inundar o nosso ser de ousadia para que possamos compartilhar do Evangelho aquelas pessoas que precisam ser alcançadas e o que o Senhor separou para essa geração. Senhor, nos ajuda a mandarmos, Senhor, irmãos às nações. Nos ajuda, Senhor, a sermos parte disso, Pai, para que possamos participar desse chamamento na ordem mundial, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas em todos os lugares do mundo. Senhor, se não pudermos enviar pessoas, que possamos contribuir com missões, que a gente possa ter esse entendimento que é importante enviar missionários a todos os lugares. Senhor, se possível for, dentro da nossa comunidade, desperte, Senhor, os corações para que pessoas possam ser alcançadas, Pai. No nome de Jesus, se o Senhor tem pessoas aqui dentro da comunidade que tem essa forma que se vê em algum lugar do mundo pregando o Evangelho, Senhor, capacita-os, enche de ousadia, enche-os de alegria, Senhor, para que possam se aprimorar, possam estudar, possam crescer em estatura, para que de alguma forma algum dia possam ser enviados, Senhor, a pregar às nações, poderem estar compartilhando das boas novas. Senhor, eu peço também por aqueles que não têm esse despertamento de ir às nações, mas que possam ser despertados a pregar nas igrejas, pregar dentro das tuas casas, nas escolas, onde quer que tenham oportunidade de compartilhar, Senhor, que eles possam compartilhar através da tua vida, não sentar na mesa, partir do pão e poder conversar das boas novas que têm feito diferença. Não da boca para fora, Senhor, mas de uma vida que trouxe realmente, que provocou transformação, que isso a partir de agora é realidade, é verdade. Você não vai precisar justificar, não, a minha vida é diferente, porque as pessoas vão ver. Pai, no nome de Jesus, capacita-nos, Senhor. Dá-nos alegria, Senhor. Dá-nos ousadia. Ajuda-nos, Senhor, a nos santificarmos mais para que a gente possa exalar mais o Teu perfume, para que a gente possa se aprofundar na Tua palavra, Senhor. Desperta em nós, Pai, essa alegria do chamamento. Desperta em nós, Senhor, a alegria de poder compartilhar para outras pessoas, Senhor. Pai, no nome de Jesus, enche-nos de força para que aqueles momentos que a gente está com dificuldade, que a gente possa superá-los e que a pregação do Teu Evangelho não seja interrompida. Se um dia eu não estiver aqui, outras pessoas possam estar. Se um dia o pastor Léo não esteja aqui com a gente, esteja em outro lugar, que outras pessoas possam se levantar. Senhor, no nome de Jesus, pedimos para que a Tua palavra possa gerar vida em outras pessoas e que a gente seja parte disso. Que a gente possa fazer parte desse chamamento, Pai. No nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos parados com as nossas próprias mazelas, ó Pai. No nome de Jesus. Ajuda-nos a entender, Pai, que a Tua graça já foi liberada, que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, até a consumação dos dias. O Senhor está conosco e que essa é uma missão importante para a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor. Desperta aqueles irmãos que por algum motivo estão adormecidos. Desperta, Senhor, aqueles irmãos que por algum motivo ficaram e não querem mais nem saber disso. Pai, no nome de Jesus, chama-os para esse tempo, porque temos observado que a terra está fértil, pessoas estão desesperadas atrás de uma palavra que possa tirá-las do pecado. E cremos, Senhor, que a Tua palavra é a única que tem esse poder de trazer salvação, poder de trazer vida, poder de trazer restauração, através da graça do Teu Filho, através do Teu Santo Evangelho. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra que nos encoraja. Dá-nos, Senhor, uma ação prática para que a gente possa desempenhar a partir de amanhã esse novo papel, que a gente aprenda, Senhor, no nome de Jesus com o Senhor, ficar mais parecido com Cristo. Muito obrigado pelo Teu Evangelho, muito obrigado por essa comunidade. Cuida, Senhor, de nós como o Senhor tem cuidado. Continua cuidando, por favor. Pedimos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que se encontram com medo ou com seus anseios muito ansiosos. Pai, no nome de Jesus, guarda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, para que possamos desempenhar o papel que o Senhor tem para nós nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Graças, paz, irmãos, uma boa noite, uma boa semana para você.
quero desejar para que você se encha de ousadia, que você possa ser repleto do Espírito Santo e contamine as outras pessoas, ou possa ser parte de um projeto ainda maior, quem sabe, né? De levar o Evangelho às nações e poder fazer parte dessa disseminação do único Evangelho que traz vida, que é o Evangelho verdadeiro e genuíno do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Fica na paz. E se Deus quiser, semana que vem a gente está voltando às nossas reuniões habituais, presencial, de uma forma que a gente ainda vai pensar, mas que o Senhor possa nos dar graça. Deus abençoe. Um grande beijo para vocês. Fica na paz. Tchau, tchau. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe